Olá amigos, o TV Sul Esporte está no ar nesta quarta-feira, dia 17 de outubro de 2012. José Luiz Fernandes, tudo bem? Tudo bem, Donácio? Olá amigos, sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte. Quarta-feira que começou com chuva, bela chuva pela manhã, para dar uma lavada na alma, lavar a cidade de Guaxupé. E agora já parou, já está fazendo um tempinho, quem sabe cai um pouquinho a temperatura. Donácio, quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Eduardo Passarelli, que está nos assistindo lá em Cabreúva, no estado de São Paulo, próximo à capital. Ele que é um amigo de longa data, fazia muitos anos que eu não conversava com ele, falei com ele hoje no Facebook. E um abraço para ele e para Isabela, a filha dele, que é piloto de kart. Muito bem. Com muito prazer estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio ele que foi eleito prefeito da cidade de Guaxupé no último pleito do dia 7 de outubro, Jarbas Correia Filho, Jarbinhas. Jarbinhas, muito obrigado pela sua presença aqui no TV Sul Esporte. Boa tarde, Donácio. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde, Serginho. É um prazer muito grande ser convidado para estar aqui no TV Sul. Boa tarde aos esportistas de Guaxupé, a todos aqueles que estão nos assistindo. E mais uma vez me coloco sempre à disposição, que for necessário, da gente estar aqui com vocês, conversando sobre o esporte de Guaxupé. É um prazer muito grande. Como vai, Sérgio? Tudo bem? Tudo bem, Donácio, Zé Luiz. Também a presença do Jarbinha aqui nos traz muita alegria. Com certeza hoje nós teremos um longo papo a respeito do esporte da nossa cidade, que realmente vem crescendo a cada dia e eu espero que ele cresça ainda mais com a administração do Jarbinha. Um abraço a todos, agradecer os patrocinadores e a todos que nos assistem todos os dias. Bem, nós fizemos um convite ao Jarbinha na semana passada para que ele pudesse vir ao TV Sul Esporte justamente para falar do seu plano de governo com relação ao esporte da nossa cidade. Prontamente nos atendeu, está aqui hoje presente para as perguntas que iremos passar a ele. Bem, Jarbinha, a princípio, a pergunta que nós gostaríamos de fazer a você é que hoje a Secretaria de Esporte está vinculada à Secretaria de Turismo e também de Cultura. O que você pretende fazer com relação à situação? Continuar com esse modo de gestão acoplado, turismo, esporte e também cultura? Ou se você pretende fazer alguma mudança com relação a isso? O nosso pensamento é bastante claro sobre isso. Nós temos aí a ideologia, o pensamento e a vontade bastante grande de mudar e separar as duas secretarias. Cultura será a Secretaria da Cultura e Esporte a Secretaria do Esporte. Isso vem trazer um objetivo muito maior, uma clareza maior dos investimentos, uma clareza maior daquilo que cada secretaria pode fazer e daquilo que com certeza vai trazer para o esporte um crescimento e desenvolvimento bem maior daquele que todo guaxupeano quer e que para a cultura também o mesmo objetivo. As duas partes entrelaçadas, muitas vezes não se sabe exatamente como pode ser feito esse desenvolvimento. E com as duas áreas separadas, eu tenho certeza que a gente tem muito a agregar para a cidade, para os esportistas e, claro, para a cultura de Guaxupé também. Zé Luiz, Engatando aí nessa pergunta mesmo, qual será o critério para você escolher esses secretários dessas, não só dessa, mas de todas as secretarias do seu governo? Eu acredito que você sempre tenha que fazer, Zé Luiz, o critério técnico para todas as áreas de atuação, não só a questão da Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, mas a da Saúde, a da Educação e assim por diante. E a gente não tem que pensar só no secretário, a gente tem que pensar também nos diretores de departamento. E tudo isso, a pessoa também não pode ser só técnica, ela também tem que entender dentro de campo, ela tem que entender aquilo que ela está fazendo para que se possa de fato ter um desenvolvimento. O critério que eu sempre quero falar, deixar muito claro para o guaxupeano, aquele guaxupeano que acredita que agora nós vamos ter uma condição de desenvolvimento da Secretaria de Esporte, que nós estamos aqui frisando bastante grande, é que nós nunca faremos indicações políticas de pessoas que estiveram com a gente dentro da campanha, de pessoas que são amigas de pessoa determinada A, que esteve na nossa campanha, ou determinada B, que é amigo meu, ou isso ou aquilo outro. Nós vamos partir pelo critério técnico e pelo critério que a pessoa de fato pode desenvolver um trabalho muito bem feito para o esporte de Guaxupé. Como eu sempre tenho dito, o esporte é a entrada para a cidadania, tá? Tanto dos jovens,
tá? Quanto dos adolescentes principalmente, e nós vamos estar sempre priorizando isso. Sabemos que o esporte é a entrada para a cidadania e queremos pessoas que querem desenvolver o esporte de Guaxupé, não só o futebol, mas o esporte especializado, basquete, handebol e assim por diante. Queremos ver Guaxupé novamente ser o primeiro colocado aqui da região, queremos ver Guaxupé com seu potencial que nós temos de atletas e de profissionais para tocar essas áreas, sendo os primeiros colocados na nossa região. Organizado, queremos um esporte bastante organizado, queremos sempre dar ações de transporte aos nossos atletas, queremos dar condição de alimentação e que esses atletas, com certeza, amanhã possam se destacar nas suas modalidades, até, quem sabe, em equipes profissionais. Deixo bem claro também que nós não pensamos no esporte só como formador de atletas, mas principalmente em formador do cidadão. E isso é muito importante todos nós sabermos. Já tem algum nome para o esporte? Ainda não. Ainda, Zé Luiz, deixo também, sempre gostei de deixar isso claro em todas as entrevistas que a gente tem dado, que por uma questão nossa, da nossa campanha, nós não fizemos acerto com nenhum partido, com nenhuma pessoa e com nenhum apoiador. Agora nós temos aí o desafio de começar a transição de governo, iremos fazer essa transição, que aliás amanhã nós vamos ter uma reunião com o atual prefeito e seus secretários para começarmos a analisar essa transição de governo e claro que depois desse passo, primeiro passo dado, a gente vai começar a pensar na secretaria, nas pessoas que podem compor a administração pública de Guaxupé. Sérgio, sua pergunta. Jarbinha, pergunta que todos fazem para mim, acho que para o Donácio, Carlinhos Português, a situação da Sociedade Esportiva Guaxupé. Eu sei que você já foi um presidente da esportiva com muitos méritos, já conseguiu coisas quase impossíveis em nome da Sociedade Esportiva Guaxupé. Você teve a 1 ponto de subir para a primeira divisão do Campeonato Mineiro, nós acompanhamos essa trajetória bem de perto. E agora, o que você pensa dessa esportiva de hoje? O que você analisa? O que você às vezes podia planejar, não só para agora, mas também para os 4 anos que você vai estar frente à prefeitura? Eu tenho uma alegria muito grande, Serginho, de ter feito parte de uma diretoria da esportiva, uma diretoria vencedora. Não fui a única pessoa, foram vários elementos, várias pessoas, vários abnegados do esporte de Guaxupé, do futebol de Guaxupé. Você falou aqui que nós estivemos a 1 ponto sim de subir para a primeira divisão e veio no meu pensamento uma pessoa que eu adoro, que eu tenho uma consideração muito grande, que infelizmente não está no nosso meio, que é o Ney Baiano, que fez parte desse futebol, dessa época. E aqui vai minha oração para o Ney Baiano, que é uma pessoa que trabalhou muito por Guaxupé e pelo esporte de Guaxupé. E nessa oportunidade nós tivemos a 1 ponto. E claro, você falou também de coisas impossíveis que nós fizemos e continuaremos trabalhando nessa mesma ideologia de fazer coisas impossíveis, de trabalhar mesmo muito forte para o Guaxupé, e essa coisa impossível virá uma realidade para o Guaxupé. Como vocês todos que estão aqui, Zé Luiz, Donácio e Serginho, Donácio, então nem se fala, já vem desde o pai dele, um apaixonado pela sociedade esportiva, e lutaremos muito por trazer novamente a Sociedade Esportiva Guaxupé para a primeira divisão do futebol mineiro. Essa será uma luta muito grande nossa, não só a minha de Jarbinhas, mas uma luta muito grande de todos os esportistas de Guaxupé. Claro, deixei muito claro isso durante toda a minha campanha, que a Prefeitura Municipal de Guaxupé não pode e não vai investir 1 centavo no futebol profissional de Guaxupé. Eu não posso tirar de forma nenhuma dinheiro da saúde, dinheiro da educação para investir na Sociedade Esportiva Guaxupé como time profissional. Iremos investir sim nas categorias de base, no formador de atleta, no projeto Criança Esportiva, que nós podemos até resgatá-lo, se Deus assim quiser e desejar, tá? Mas faremos isso de uma forma muito clara e transparente através das categorias de base. Se fizermos isso, a diretoria que lá estiver à frente da sociedade esportiva vai ter que colocar sempre muito às claras aquilo que está sendo gasto pela sociedade esportiva para a gente transmitir isso à população de Guaxupé, tá? Vai ter que fazer os balanços e mostrar isso com uma clareza bastante grande. Agora, com relação ao futebol profissional, vou fazer como eu sempre fiz,
vou buscar investidores, vou buscar patrocinadores para a Sociedade Esportiva Guaxupé e através disso, desses incentivos, desses patrocinadores, tá? E o que a diretoria pode fazer, temos certeza que podemos montar um bom projeto para a Sociedade Esportiva Guaxupé e depois do projeto vem a execução. Não adianta você ter um bom projeto sem saber executá-lo, você tem que saber fazer a execução. E assim nós vamos trabalhar buscando investidores, patrocinadores da minha área, da área daquilo que pode a cidade, tem também bons patrocinadores da área de supermercado, da área que a cidade tem, dos postos de combustíveis, assim por diante, do comércio em geral de Guaxupé, que eu tenho certeza que não negará patrocínio à Sociedade Esportiva Guaxupé. A partir do momento que você faz um conjunto de trabalho, você tem êxito e com êxito faremos isso. Bem, pelo conhecimento que você tem de futebol, você acompanhou 2 partidas dessa equipe, a atual equipe da Esportiva, uma contra a Francano, um amistoso, e essa última contra a equipe do Minas de Sete Lagoas. O que você tem a dizer dessa comissão técnica desse elenco? Eu só posso dizer, como eu disse na entrevista que eu fiz à Rádio Clube de Guaxupé no último jogo, que é uma equipe muito competente. Os jogadores são jogadores de nível, tem jogadores ali que a gente vê que é uma condição técnica acima daquilo que até muitas vezes eu esperava encontrar ali, então está de parabéns todos os jogadores. E a comissão técnica, com certeza, a gente tem que só dar os parabéns ao João Carlos por estar conseguindo segurar todos esses jogadores, todo esse elenco, tá, com as dificuldades que eles estão enfrentando. Então estão de parabéns toda a comissão técnica, de parabéns os jogadores da Esportiva pelo esforço. Eu disse o seguinte e volto a dizer novamente, os jogadores estão de parabéns, a comissão técnica de parabéns por representar Guaxupé, que antes da Sociedade Esportiva Guaxupé veio o nome de Guaxupé. Então nós temos que agradecer tudo que está acontecendo, tá? Porque eu acredito que não seria qualquer um que estaria jogando com todas as dificuldades que eles estão jogando hoje, tá? Todos os problemas que estão enfrentando hoje e representando o nome de Guaxupé lá fora. Então, acima de representar o futebol de Guaxupé, a Sociedade Esportiva Guaxupé, estão representando o Guaxupé. Então, do Jarbinhas cidadão, torcedor da Esportiva, fanático que sou pela Esportiva, só pode aqui meus sinceros agradecimentos e muito obrigado a todos. Olha, vamos para um rápido intervalo, voltaremos já já com Jarbas Correia Filho. Bem, o Sérgio Borges tem um recadinho para você. Agora em Guaxupé a melhor internet da região, Univox, internet banda larga. Você tem instalação gratuita, suporte técnico, mensalidade fixa, equipamentos sem custo. Univox, Rua Pereira do Nascimento, 240B. Zé Luiz, você já gravou até o telefone, né? 3551-5252. É o telefone mais fácil da cidade. Ligue e faça o seu contato lá na Univox. Bem, Sérgio, você tem mais uma pergunta para o Jarbinhas, né? Eu perguntar para o Jarbinha a respeito do estádio Carlos Costa Monteiro. Eu tenho assistido muito os canais de Minas Gerais e a federação está vistoriando todos os estádios para módulo 2, primeira divisão. Inclusive nós tivemos o Carlos Costa Monteiro também fechado devido a algumas melhorias que precisavam ser feitas. Qual o seu pensamento também para o ano de 2013? Alguma reforma no Carlos Costa Monteiro? Você que acompanha, sabe das dificuldades que tem ali. Todas essas vistorias que você disse agora, Serginho, que alguns estádios estão passando, isso periodicamente a Federação Mineira ela faz essas vistorias em todos os estádios. O Carlos Costa Monteiro, nós sabemos muito bem que ele precisa sim de um realinhamento, de uma modernização, tá? Para que eles possam receber com tranquilidade aí os jogos da segunda divisão, que a Sociedade Esportiva Guaxupé hoje atua. Nós sabemos da possibilidade da Esportiva subir para o módulo 2 e as exigências se tornam maior quando você participa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Com certeza nós faremos tudo aquilo que for necessário, faremos sim algumas modernizações no Carlos Costa Monteiro, aquele alambrado precisa ser trocado, nós vamos trabalhar para trocar o alambrado, o gramado precisa ser com certeza remodelado, precisa ser refeito, tá? A questão do gramado e outras coisas da dependência do Carlos Costa Monteiro. Nós sabemos que ele não tem um banheiro adequado, nós sabemos que o vestiário dos visitantes estão completamente desestruturados para receber um jogo da segunda divisão, do módulo 2, que traga para o time visitante aí
com qualidade, né, que ele possa estar aqui dentro com qualidade, e nós faremos isso. O que eu gostaria de sempre estar dizendo para toda a população de Guaxupé, os esportistas, de todas as outras áreas também que esperam com rapidez que sejam feito isso, que tudo aquilo que a gente está dizendo que nós vamos fazer, nós temos aí um período para iniciar as obras, para iniciar tudo aquilo que nós temos com planejamento, nós temos que fazer isso sim, e sabemos que nós temos muitos desafios pela frente, tá? Então eu peço sempre que aquilo que a gente está colocando, nós temos um mandato para que seja feito, e esse mandato tem a duração de 4 anos. Com certeza nós sabemos que tem prioridades de curtíssimo prazo e tem prioridades de mais longo prazo. E isso assim que nós iremos trabalhar. Como você disse, exatamente sobre o Carlos Costa Monteiro, nós sabemos que se a Esportiva subir para a primeira divisão, o campeonato do módulo 2 começa já em fevereiro, março, por aí. Então o estádio tem que estar alinhado para isso, tá? Então são aquelas prioridades que a gente sempre tem que estar colocando à frente em alguns projetos. Mas nós queremos sim um Carlos Costa Monteiro, daquele Carlos Costa Monteiro, da forma que o Carlos Costa Monteiro merece estar, que o torcedor de Guaxupé também merece ver, não só os jogos da Sociedade Esportiva Guaxupé, mas também os campeonatos municipal e assim por diante. Você teve um projeto que foi o Criança Esportiva, onde você até citou, acima de tudo, você tem que valorizar a formação do cidadão. Só que dentro disso, você formou atletas que trouxeram grandes alegrias para o esporte guaxupeano. Zé Reinaldo, Leandrão, Parma, Ebinho, entre os Roy, jogadores que saíram do projeto Criança Esportiva e que de alguma maneira, mesmo que não sendo um profissionalismo, chegaram até um Guarani e buscaram títulos para a nossa cidade e até mesmo para a Sociedade Esportiva Guaxupé em campeonatos regionais. Existe a possibilidade desse projeto voltar à nossa cidade? Como eu disse agora há pouco, Donácio, o projeto Criança Esportiva foi um projeto, acima de tudo, de formar jogadores, mas de formar o cidadão. E isso nós conseguimos. Nós temos inúmeros casos dentro do projeto Criança Esportiva que alguns dos pequenos atletas, dos jovens, dos adolescentes, já estavam perdidos por estar já numa via sem volta, numa ida sem volta. E isso que nos deixou muito alegre. E com certeza, acima também, nós conseguimos formar alguns atletas e isso também nos trouxe muita felicidade. Você lembra que nós fomos campeão até de um campeonato internacional que teve em Poços de Caldas, que foi em Poços de Caldas, desses atletas que vieram desse projeto Criança Esportiva. Então, com certeza, nós vamos buscar a viabilidade dele novamente dentro das categorias de base da esportiva, dentro das categorias daquilo que nós estamos planejando para o futebol, para o esporte amador de Guaxupé e, acima de tudo, para o projeto social que nós vamos implantar através do esporte e não só no futebol, como também nos esportes especializados. Vou repetir novamente que nós sabemos que o esporte é a entrada para a cidadania. Nós temos consciência disso, sabemos que nós temos inúmeras quadras em Guaxupé que não estão sendo utilizadas e infelizmente acaba sendo utilizada para algumas outras atividades, se não o esporte. Não quero entrar em detalhe aqui porque não convém, não é necessário se falar disso, nós estamos falando do esporte, mas essas quadras com certeza nós vamos estar retomando para as atividades esportistas que nós temos que fazer e levar a cidadania, levar o social, levar um projeto esportivo para esses bairros que tem tantas quadras esportivas aqui em Guaxupé. E pessoas que trabalhavam sério naquela época, né? Zezé Áquila, professor Bucaina, pessoas da cidade, que viveu o futebol da cidade e sabiam todas as dificuldades e como iriam fazer com que esses garotos saíssem da rua e fossem até a Sociedade Esportiva Guaxupé, né? Acima de tudo, aí, o que você disse, sempre nós colocamos, Serginho, que nós teríamos sim um trabalho social a ser desenvolvido. E graças a Deus, esse trabalho social teve um êxito muito grande. Bucaina, Zezé Áquila, Leiteria, que foi o comandante desse projeto, tá? E vários outros professores que lá estiveram. A gente falar de nomes é difícil, que a gente acaba esquecendo momentaneamente de algum, mas todos aqueles contribuíram muito para isso. E nós vamos retomar tudo isso dentro de um trabalho social e agora ampliando mais,
porque nós vamos ter as quadras para fazer, o poliesportivo para fazer. Tá? Então todo esse projeto é um projeto que durante toda a minha campanha, tá, nós falamos muito sobre isso, porque nós sabemos que as quadras esportivas de Guaxupé hoje, as quadras estão aí abandonadas. Você vê a questão lá da quadra do Bela Vista. A quadra do Bela Vista é uma quadra maravilhosa. Olha lá, ó, acabou de aparecer. A quadra do Bela Vista é uma quadra maravilhosa, tá? Que você vai atender não só a questão do bairro, mas você vai atender uma região bastante grande ali, tá? Com pessoas competentes dando as aulas lá. Pessoas que querem... Eu disse agora há pouco que o Guaxupé não tem só atletas. O Guaxupé tem profissionais competentes para poder fazer com que esse projeto, tanto social quanto esportista, dê certo. E se Deus assim permitir, e nós vamos trabalhar com muita garra, com a própria garra do tigre aí, para que isso vingue mesmo em Guaxupé, porque o esporte, mais uma vez dizendo, é a entrada para a cidadania. Muito bem, nós voltaremos já já com o Jarbas Correia Filho. O Zé Luiz também tem uma pergunta para o Jarbas. Pois é. Jarbas, quais são os planos para o poliesportivo? E tem se falado muito lá numa pista de atletismo, e você conhece muito bem os amigos da Esperança, João Carlos. Aliás, você é um dos que colaboram com ele lá. Quando ele vem aqui, sempre fala de você. E ele treina os meninos, lá no campo do Santa Cruz, que não tem pista, não tem nada. Tem se falado muito na pista de atletismo lá do complexo. Tanto do ginásio, que é magnífico. Eu vim a conhecer esse ano o ginásio, eu não conhecia, fantástico. E mesmo o campo de futebol. Quais são os planos, seus planos ou os planos da prefeitura para o ano que vem? O que você disse aí está muito correto, Zé Luiz. Infelizmente o Guaxupé não está só com o poliesportivo, mas com muitas outras áreas de Guaxupé, com muitos outros imóveis de Guaxupé sem manutenção. Então a manutenção em Guaxupé hoje está precária, infelizmente. A questão da pista de atletismo, com certeza nós vamos voltar à pista de atletismo. Por que voltar? O Weber fez a pista de atletismo. Quase no final do mandato do Weber, aquela pista de atletismo foi inaugurada. Infelizmente não foi dada manutenção, infelizmente ela hoje está deteriorada. E com certeza nós sabemos do potencial no atletismo que Guaxupé tem, visto mesmo que você disse agora do João Carlos, que faz um trabalho magnífico lá no projeto dele. E a gente sempre esteve apoiando também esse projeto, porque acreditamos na parte social dele, na parte esportiva também. E nós vamos aí ter com muito critério, um critério bastante grande que nós temos que está implantando agora, verificando todos os locais que precisam novamente de manutenção. E a manutenção ali no poliesportivo nós sabemos que precisa ser feita, tá? E faremos sim. O que precisa ser sempre entendido é que nós temos que dar um tempo para que nós podemos planejar e executar tudo aquilo que é necessário para as quadras esportivas, para o poliesportivo ser feito. O próprio campo do poliesportivo ele pode ser utilizado muito melhor através de uma manutenção que nós faremos lá também, através de alguma reforma que tem que ser feita. E nós queremos priorizar sim o esporte em Guaxupé, porque todos nós sabemos, já falei isso várias vezes aqui, mas gosto de frisar novamente, o esporte é a entrada para a cidadania. O esporte nós sabemos que sempre vai estar formando um cidadão, além da questão social que ele pode beneficiar uma cidade. E o esporte, além de tudo isso, também é saúde e também é recreação. E o guaxupeano, hoje, ele quer recreação. E uma das áreas que ele quer recreação, que ele quer diversão, é o esporte. Tá? O guaxupeano, como o brasileiro de uma forma geral, mas o guaxupeano, que nós estamos aqui falando de Guaxupé e vamos administrar Guaxupé, ele está sedento pelo esporte, ele quer esporte e ele vai fazer esporte. Nós faremos aí um esporte com qualidade, com campeonatos bem feitos, e para fazer campeonatos bem feitos, nós temos que ter infraestrutura boa para fazer um campeonato bem feito, nós temos que ter as pessoas dispostas a fazer um campeonato bem feito, tá? Em todas as suas categorias, e nós vamos fazer porque nós sabemos do potencial que o Guaxupé tem de profissionais da área e de atletas. Tá? Então o Guaxupé merece
uma grande atenção para o esporte, tanto é que nós faremos a divisão da Secretaria de Cultura e estruturaremos a Secretaria de Esporte para Guaxupé. Jarbinha, o que você achou da iluminação lá do Jardim Orminda? Eu não tive a oportunidade ainda de conhecer. Durante a campanha, um dia à noite, nós estávamos fazendo uma caminhada pelos bairros e eu vi os refletores acesos do Jardim Orminda. De longe eu pude constatar que é um refletor de qualidade, que são refletores de qualidade, que é uma iluminação de qualidade. Então hoje o Jardim Orminda tem um campo iluminado, do qual o Carlos Costa Monteiro não está iluminado. Olha para você ver que diferença. Mas né? estão nos seus planos, Carlos Costa Monteiro? Claro, claro que está. Nós falamos agora há pouco da reformulação que nós temos que fazer no Carlos Costa Monteiro. E a iluminação é um dos objetivos. Você já imaginou para o módulo 2, se Deus quiser, a Sociedade Esportiva Guaxupé subir, tá? Para o módulo 2, uma quarta-feira à noite, todos nós lá assistindo o jogo da Esportiva quarta à noite. Pra você ter uma ideia, você estava no estádio, nós colocamos 500 pessoas no Carlos Costa Monteiro na quarta-feira passada, e se fosse à noite, com certeza, mais de 1000 pessoas estariam presentes, até 2000 pessoas. Então, você analisando só isso, eu vou falar de um outro jogo nosso. Acho que, não lembro quantos anos atrás, nós tivemos o jogo do Tupi à noite. Nós ganhamos esse jogo de 2-1 do Tupi, tá? Do qual o Adil era jogador do Tupi e uma série de estrelas também no Tupi. Nós colocamos 2.200 pessoas no Carlos Costa Monteiro de pagante naquela época. Olha que coisa maravilhosa. Então, claro que nós queremos sim reativar os refletores do Carlos Costa Monteiro e o Jardim Orminda saber usufruir da iluminação do Jardim Orminda. E o Jardim Orminda, para deixar bem claro para o telespectador aqui, não foi feito pela Prefeitura Municipal de Guaxupé. Foi uma emenda que um deputado fez e mandou para Guaxupé. Tá? Então, quer dizer, não foi a municipalidade, foi um deputado, tá? Que mandou através de uma emenda a iluminação Mas isso não importa. Importa sim que ele está iluminado. Que a cidade ganhou, né? Que a cidade ganhou. E é assim que nós temos que trabalhar. A cidade tem procurar os deputados que aqui buscam voto, procurar os deputados que aqui vêm sempre buscar voto e cobrar deles energicamente que tragam. É o que está acontecendo em São Sebastião do Paraíso, você concorda? Paraíso hoje tem uma estrutura devido ao pessoal que investe na cidade, que são os deputados que conseguiram alguma coisa para a cidade crescer ainda mais. E assim faremos. No nosso governo, nós vamos cobrar de todos os deputados que aqui estiveram emendas que possam fortalecer, com certeza, o orçamento da prefeitura e que esse orçamento venha, que essas emendas desse orçamento possam vir a beneficiar a população de Guaxupé. É assim que se trabalha, tá? E é assim que nós trabalharemos também. Olha, nós fizemos uma rifa aí para a Sociedade Esportiva Guaxupé, e ajudou em muito com relação aos custos que são enormes do futebol profissional. O Jarbinha sabe muito bem com relação a isso. E o número que foi contemplado foi o número 900. O ganhador é o Danilo Gonzaga. O pessoal mais ou menos a quem é o Danilo Gonzaga, ele é irmão do nosso amigo Wellington, que é o apresentador aqui do jornal TD Sul. Então, muito obrigado a todos que colaboraram. E dentro em breve iremos fazer a entrega do prêmio ao Danilo. Parabéns, Danilo. Jarbinha, muito obrigado. Desejo a você um ótimo governo, que você possa trazer aí muitos benefícios para a nossa cidade, não só na área do esporte, mas em todos os segmentos da nossa sociedade. E esse será o trabalho nosso voltado para isso, voltado para que Guaxupé tenha, de fato, uma qualidade de vida muito boa, que Guaxupé possa se desenvolver, que Guaxupé possa receber da prefeitura um serviço público de qualidade à população, onde ela procura saúde, que ela vai ser bem atendida na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, assim por diante. Vamos trabalhar incansavelmente, como eu já coloquei, desde a minha candidatura, desde o meu ponto que eu coloquei, que seria candidato a prefeito de Guaxupé. Não tenho medo de trabalho, nunca tive, sou um trabalhador, trabalho desde os meus 9 anos de idade, tive a minha carteira registrada carteira de trabalho registrada aos 13 anos de idade, então trabalho de maneira nenhuma me aflige, trabalho é aquilo que me dá força, aquilo que me move é a questão do trabalho. E graças a Deus, Deus está me dando aí um privilégio de fazer um trabalho muito grande por uma cidade agora. E sempre vou estar olhando pela população como um todo, não só aquele Donácio, não só aquele Serginho Zé Luiz que votou em Jarbinhas, mas principalmente na população total, 100% dos guaxupeanos.
eu gosto sempre de frisar que agora nós trabalhamos por Guaxupé, nós não trabalhamos por aquele que votou, por aquele que deixou de votar. Nós trabalhamos pelas crianças que não foram votar, nós trabalhamos pelos jovens que não foram votar, abaixo de 16 anos, nós trabalhamos pelas aquelas pessoas que não puderam vir a Guaxupé e votar, nós trabalhamos pelos idosos, nós trabalhamos por Guaxupé. E é assim que nós faremos o nosso governo, sem discriminação, sem distinção, e sim pelo guaxupeano. Vamos fazer um trabalho onde a população daqui a pouco vai falar, puxa vida, valeu a pena ter acreditado no governo que nós estamos hoje, valeu a pena ter acreditado, não em quem nós votamos, mas valeu a pena acreditar que esse governo é um governo que vai trazer um benefício para Guaxupé. E falando em benefício, mais uma vez eu agradeço vocês terem me dado esse benefício de poder ter levado aos esportistas a nossa palavra, não só aos esportistas, mas todos os telespectadores que estão nos vendo aqui. E fico muito agradecido à TV Sul, tá? À família Zayat como um todo, a todos vocês, meu muito obrigado por estar podendo nos dar esse espaço. E falando da Sociedade Esportiva Guaxupé, eu tenho algumas dessas camisetas aqui que você está vestindo, Donácio, tá? Guardada comigo lá quando eu comprei há um tempo atrás, tá? Eu vou fazer a doação de 100 camisetas dessas para que vocês possam levar no Carlos Costa Monteiro. Essas camisetas estão faltando silks, são só as camisetas sem silks. Se Deus quiser, dá tempo de vocês silcar e vender lá no Carlos Costa Monteiro e com isso poder fazer ali um pezinho de meia para colocar algumas contas em dias ali. Muito obrigado, agradeço a presença do Sérgio, do Jarbinhas, do José Luiz Fernandes e de você, amigo telespectador. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã ao vivo. Até lá!